Bom dia a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre matéria constante da pauta convite, a saber, projeto de lei complementar de número 826, de minha autoria, que reclassifica de zona de conservação do Vale do Rio Jundiaí para zona residencial de uso misto, área situada no Jardim das Tulipas. E o segundo item, que é o projeto de lei complementar número 823, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que reclassifica de zona de conservação ambiental, ZC, para a zona residencial de média densidade, ZR2, área situada no bairro do Engordadouro. De início, terão a palavra os senhores convidados pela presidência, em seguida, os senhores vereadores e depois os cidadãos interessados. O cidadão presente que quiser falar deverá inscrever-se antecipadamente com a nossa servidora Roseli, que já está aqui se encaminhando ao plenário para que a gente possa fazer as inscrições. Ela estará à disposição na assistência e o inscrito terá até 5 minutos para falar. De início, gostaria de convidar o secretário Castro Siqueira, secretário de Assuntos Fundiários, para que fizesse a composição da mesa conosco. Convidar também o engenheiro Silvio, tá aí, né? O engenheiro Silvio Dresa e também a Beatriz, para que fizesse a parte da mesa conosco e nós tivéssemos a oportunidade de dar o encaminhamento à discussão. Como já havia sido citado, nós teremos e daremos, em primeiro, a oportunidade de fala aos senhores vereadores. Gostaria já de imediatamente passar a palavra ao secretário Castro Siqueira para que fizesse as suas considerações, logo em seguida aos senhores que compõem a mesa, os vereadores e a população de forma geral. Bom dia. Na verdade, vereador presidente Luiz Fernando, os dois projetos que nós temos buscam simplesmente fazer uma mudança de setorização, porque ele já existe, está implantado, e ele faz uma divisa muito junto com o que já é a zona urbana realmente. Esses dois processos, e tem mais um terceiro, ainda que foram discutidos na mudança última do plano diretor, e que eram emendas que estavam alocadas e que foram solicitadas, né, os vereadores todos, e elas foram retiradas. E os vereadores agora apresentaram elas individualmente. Na verdade, o Santo Antônio 1 e o Santo Antônio 2, ele faz uma divisa com o André Costa, Morada das Vinhas, onde ali já é urbano, e o deles está na zona de conservação. A grande diferença que a Lei 358 impõe é a densidade demográfica, tá? É a única coisa. Agora, os loteamentos estão lá, estão instalados, consolidados. Por isso que a Secretaria de Assuntos Fundiários dá apoio a essa mudança, porque facilita um pouquinho naquele problema nosso que nós temos das áreas verdes, que os proprietários têm que adquirir. Então, a única e grande mudança que a gente vê é exatamente essa só, tá certo? Nós temos ali, estava discutindo com o Carlos Kubitsa, nós já temos lotes com 250 e 500 metros instalados. Então, por isso que o vereador Marcelo colocou esse tipo de zoneamento. Mas nós somos a favor, na verdade, nós estamos numa luta muito grande, a Secretaria, embora pequena, ela tem atuado, para a felicidade nossa, não temos novos loteamentos na cidade. Desde a implantação da Lei 358, nós não tivemos mais nenhum loteamento novo na cidade. Eu acho que essa é a grande vitória
de toda a nossa cidade, porque realmente tivemos aí, durante 15, 20 anos, uma subdivisão de todas as áreas da cidade que não poderiam ser loteadas e que, infelizmente, de uma forma ou outra, elas foram ocupadas. Mas nós estamos cientes de uma secretaria que luta exatamente para que isso não cresça. E aqueles que estão instalados, nós temos que dar um jeito, verificar, porque cada um dos moradores são pessoas humildes, simples, e que lutaram muito para comprar aquele teu lotinho e erguer a tua casa. E hoje, na realidade, eles merecem ter o domínio, eles têm a posse. E nada melhor do que nós trabalharmos em conjunto, todos, Câmara, Secretaria, Prefeitura e os moradores, na execução desses serviços. E friso mais uma vez, a grande luta nossa, mais do que regularizar, é evitar que surjam novos loteamentos. E isso nós estamos tendo um bom alcance, tá, gente? É só isso. Muito obrigado, Castro. Eu quero também complementar e dizer que muitas são as manifestações, inclusive hoje pela manhã recebi a manifestação da Associação dos Engenheiros aqui do município de Jundiaí, dizendo da contrariedade da apreciação desses dois projetos por parte da Câmara Municipal. Percebi também durante toda a semana e o final de semana manifestações da imprensa e cidadãos que se dizem assustados com a forma como a Câmara Municipal se posiciona com relação a ressetorizações. Eu queria, antes de mais nada, fazer um convite para que essas pessoas visitassem essas comunidades. Fossem lá na Chácara Santo Antônio, fossem lá na Santa Maria, lá com o Ismael, fossem no Jardim das Tulipas e verificassem logo o que está acontecendo. Lá já existe a edificação. A edificação já está lá. Ou nós tomamos o posicionamento de iniciar um processo de regularização daquelas obras que lá estão, ou então nós vamos partir por uma ação demolitória. Porque não há como se fazer a regularização dessas obras sem que passe pelo crivo da Câmara Municipal a ressetorização. Nós também, eu pessoalmente, também entendo a dificuldade que é realmente de se resetorizar. Mas eu entendo que as manifestações que dizem respeito a esse tipo de ressetorização, que não são verdadeiras, devem ficar de fora dessa discussão. O Ismael, vejo que o Ismael da Chácara Santa Maria acabou de chegar e tenho acompanhado há algum tempo, junto com o Castro Siqueira, toda a luta daquela comunidade para poder ter o domínio do seu imóvel. E enquanto a Câmara Municipal não se manifesta, enquanto os órgãos que são democraticamente feitos para serem consultados não se manifestarem, eles não poderão regularizar aquilo que já existe. Então, só para deixar muito claro às pessoas que estão aqui, que não é uma área que está totalmente desabitada, não é uma área que está absolutamente pronta para construir, que será feita a ressetorização. É algo que já está pronto. Aqueles que forem à Chácara Santa Maria, à Chácara Santo Antônio, perceberão que lá já está pronto e não faz o menor sentido nós encaminharmos agora, por exemplo, uma ação demolitória. Isso não faz o menor sentido. A Câmara Municipal quer se posicionar e eu, particularmente, enquanto autor do projeto, quero me posicionar em defesa dessas pessoas que querem fazer a sua regularização. Acho que é isso que a gente precisa compreender, porque parece que nós estamos pegando uma área absolutamente limpa, uma área que não tem absolutamente nada, e ali nós estamos fazendo autorização para que o setor imobiliário possa prosperar com as suas obras, enfim. E não é isso. Não é isso. Especificamente pelo meu projeto, não é isso que está acontecendo. Eu convido, quero deixar de público o convite, nós formamos uma comissão de vereadores aqui, nós formamos uma comissão, enfim, com quem tiver interessado, para visitar os locais. Já tem rede de água, já tem rede de esgoto, já tem iluminação, e não está ainda regularizado. Então, essa é a intenção, pelo menos do projeto que eu aqui apresento e defenderei até o dia da sua apreciação. Porque isso é que é o que importa às pessoas que estão na expectativa de terem a sua regularização. Só quero fazer essa fala inicial para deixar muito claro o que está sendo apreciado aqui hoje pela manhã. Luiz, na verdade, na última modificação do plano diretor, muitas áreas foram aquinhoadas com a passagem a perímetro urbano. Já vou dar um exemplo, ali da região de Voturucaia até as margens do rio Jundiaí Mirim, foi passada a zona urbana. Então, ali,
muitos dos loteamentos tiveram essa condição de regularizar. E eu digo que a regularização pela 358 é possível, sim, só que nós temos um problema chamado densidade demográfica, que nós não queremos mexer, porque na zona da bacia do Rio Jundiaí-Mirim nós temos que manter, tá certo? Agora, nessas outras duas áreas que sobraram mais uma área, sobrou só mais uma área vizinha ali do Santa Gertrudes, Tijuco Preto, que também nós temos alguns loteamentos da mesma situação, desses dois. Depois disso, os outros, ali da Água Doce, tudo passou ao urbano, uma região do rio abaixo passou ao urbano. Então, esses dois projetos de lei é que serão beneficiados simplesmente passando ao urbano, onde nós vamos fugir da densidade demográfica, porque aí, depois eu pediria, se precisasse, o Márcio dá uma explicadinha, principalmente no Santa Maria, o que eles precisariam de área verde para poder regularizar. Muito obrigado, Carlos Siqueira. Eu deixo franqueada a palavra. Beatriz. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores. Eu venho representar a comissão do plano diretor. E a nossa posição foi, logo que nós recebemos esse pedido de alteração de zoneamento, foi enviar uma correspondência à Câmara dizendo que nós não somos favoráveis, porque nós não sabíamos que era um loteamento já, não foi nos mandado na correspondência que era um loteamento já constituído, simplesmente uma mudança de uso de área. E nessa situação, nós achamos que não se deve mudar o zoneamento simplesmente sem analisar o conjunto da área envolvida, não uma mudança pontual. Mas, sendo um loteamento já constituído, nós somos favoráveis a que se use a Lei Complementar 358, não é? Que regulariza os parcelamentos de uso do solo clandestinos. Então, essa é a nossa posição. Então, eu vim lembrar o ofício que foi enviado aqui à Câmara com a nossa posição. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Beatriz. Engenheiro Silvio Dresa. Bom dia, Luiz Fernando, Castro, Beatriz, senhores vereadores e os outros convidados aqui presentes. Nós também fizemos já uma manifestação formal que foi protocolada na Câmara nesta segunda-feira. Eu gostaria só de fazer um pequeno retrospecto de que o CONDEMA, quando da elaboração da Lei 358, que promove a regularização do parcelamento do solo, foi estudada pelo Conselho e nós apoiamos a aprovação da mesma. Portanto, todos os parcelamentos de solo que estejam sendo regularizados à luz dessa lei, certamente tem o apoio do CONDEMA. O CONDEMA também entende que você ter um parcelamento do solo irregular, independente dele estar à luz da 358 ou não, que essa 358 ela meio que engessou com aquele cadastro que ela fez, todos perdem. Perdem o proprietário que está morando lá, perde o município em termos de arrecadação, perde todos os munícipes em função de não poder se beneficiar com essa arrecadação. Desses dois projetos de lei que hoje estão em discussão, um passou pelo CONDEMA, que foi o 826. E na convocação dessa audiência pública, nós fomos surpreendidos, inclusive, com outro, que é o 823, de autoria do Marcelo Gastaldo. Nós fizemos uma busca nos documentos do CONDEMA e não vimos o pedido de manifestação do Conselho para esse projeto de lei em específico. Então, esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário é o seguinte: inicialmente esse projeto de lei foi discutido no CONDEMA em fevereiro, aonde não foi instruído de maneira adequada. Nós também não tínhamos o conhecimento de que se tratava de um parcelamento do solo amparado na 358. O material que chegou para a gente foi dizendo de uma ressetorização de zona de conservação do Vale do Rio Jundiaí para a ZR3. Então, num primeiro momento, nós fomos contrários. Aí a Secretaria de Assuntos Fundiários ficou sabendo dessa nossa manifestação, dessa posição do CONDEMA, e antes que o CONDEMA tivesse formalizado essa postura contrária, o Castro entrou em contato conosco
e pediu para que a gente reconsiderasse e queria instruir novamente o Conselho para que pudesse fazer uma análise mais detalhada à luz disso. Isso aí foi levado à discussão na nossa última reunião, porém, o subsídio adicional que chegou para a gente foi um ofício do planejamento ratificando aquela postura de que era uma reclassificação de zona de conservação do Rio Jundiaí para a zona residencial de uso misto. Nesse momento, o CONDEMA entendeu da seguinte maneira: a 358, ela já por si só, ela indica que esses locais estejam numa zona de urbanização específica. Então, de uma determinada maneira, ela já permite isso daí. E o entendimento que o Conselho teve, que o CONDEMA teve, foi o seguinte: você ressetorizar, independente de você estar à luz da 358 ou não, de zona de conservação para ZR2 ou ZR3, você vai aumentar em muito a densidade de ocupação naquele local. Você passa de uma densidade de 16 habitantes por hectare na zona de conservação para 240 na zona residencial 3. Então, foi dentro desse cenário que nós fizemos a nossa manifestação em relação ao PL 826, que eu gostaria de ler para vocês. Agora, nessa outra discussão aqui, eu não sei se talvez fosse conveniente novamente instruir o Conselho com esse posicionamento, mas volto a ratificar. Com os elementos que nos foram fornecidos para que pudéssemos nos manifestar, saiu o seguinte documento: Projeto de Lei Complementar 826, que reclassifica zona de conservação do Vale do Rio Jundiaí para a zona residencial de uso misto. Prezado senhor, a premissa de um plano diretor é avaliar a situação real e atual de um município, buscando, através de dispositivos legais, alcançar uma situação ideal. Se na elaboração do plano diretor atual, ao qual agrega-se a lei de zoneamento que se pretende alterar com esse projeto de lei, o autor desse dispositivo legal, o executivo, além dos estudos necessários para a sua elaboração, 1. Ouviu os anseios da sociedade civil, 2. Teve o aval desse poder legislativo. Se para a região objeto desse projeto de lei houve o entendimento de classificá-la como zona de conservação ambiental, certamente devam existir razões para tal. Além do mais, pontuar uma ressetorização alterando o uso do solo sem avaliar os seguintes quesitos dispostos no Estatuto da Cidade, a saber, adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, é uma ação desconforme para um município que possui o cunho de ser uma unidade de conservação na modalidade área de proteção ambiental, tal como disposto na Lei Federal 9985. Embora os autos não tenham sido instruídos para esse Conselho com informações que permitisse avaliar se o caso enquadra-se na regularização de um parcelamento de solo previsto na Lei Complementar 358, que, abre aspas, disciplina a regularização de parcelamentos de solo clandestinos ou irregulares, fecha aspas, e que o CONDEMA foi favorável para a aprovação desse dispositivo legal, lembramos que os lotes resultantes dessa regularização possuem restrições de uso bastante distintas das permitidas na zona residencial de uso misto. É dentro deste cenário que este Conselho ratifica sua postura que as ressetorizações de uso do solo apenas devam ser contempladas de forma conjunta na revisão do plano diretor e avaliadas com os estudos acima mencionados, sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar nossos votos de cima consideração. Assino o presidente do CONDEMA, endereçado à presidência da Câmara Municipal de Jundiaí. É o que eu tinha a falar. Muito obrigado, engenheiro Silvio Dresa, pelas considerações. Quero passar, então, imediatamente a palavra aos senhores vereadores que tenham um interesse no uso da palavra. Por favor, vereador Carlão Kubitsa. Bom dia a todos, bom dia, Cássio Siqueira, bom dia, pessoal do CONDEMA, do plano diretor, bom dia, vereadores, bom dia, população dos bairros envolvidos nos dois processos. Eu conheço a fundo a questão do Santo Antônio e também do Santa Maria. Tive há 4 ou 5 anos na Ismel, lá no bairro. Desde aquela época a gente acompanha a luta dos moradores.
assim como a dona Cleide, o Jefferson, o Dito, o Donizete, todo o pessoal ali, o Milton, todo o pessoal do Santo Antônio 1. Eu tive ontem conversando com o Cássio Siqueira, a bancada do Partido dos Trabalhadores se reuniu, preocupado, como o Condema está preocupado com a questão dessa alteração, o que vai fazer com que a densidade ela aumente consideravelmente. E falava com o Cássio a questão do Santo Antônio 1, que nós temos lá chácaras de 1.000 e de 500 metros, diferentemente do Santo Antônio 2, que já possui lote de 250. E eu fico me perguntando por que não se usa realmente a Lei Complementar 358 e por que não, a própria Prefeitura já não fez essa alteração, sabendo que não tem nada contra a iniciativa do vereador Marcelo Gastaldi, o próprio Luiz Fernando Machado, mas a própria Prefeitura já deveria ter feito isso baseado na Lei Complementar 358, que já tem o parecer favorável do Condema e da Comissão do Plano Diretor. Eu também fico como engenheiro, eu acho que a ansiedade desses moradores já deveria ter sido resolvida lá atrás. Eu moro numa região também que está sendo regularizada, o Cássio falou bem, que é a região de Voturucai. O meu loteamento onde eu moro está regularizando, temos alguns problemas, né? O Cássio sabe disso, mas tudo que foi pedido para que se fizesse, tenho certeza de que os dois loteamentos aí em pauta, os responsáveis providenciaram, restando apenas essa pendência, que é a questão de não se poder aprovar em função do zoneamento. Eu acho que, da mesma maneira, o pensamento desse vereador é que nós poderíamos usar a Lei Complementar 358 e não fazer alteração pontual no plano diretor, fazendo com que essas duas áreas elas passem de um uso mais restrito para um uso mais ampliado, o que eu particularmente também concordo. Nós temos problemas na bacia lá com questão de esgoto, Cássio, você sabe disso, que se nós fizermos essa alteração hoje, da maneira como está sendo proposta, nós vamos abrir a possibilidade do pessoal, esses que têm 1.000, poder fazer até 4 lotes, e os de 500 dividir em 2, isso no Santo Antônio 1. O Santo Antônio 2, em função da lei, provavelmente é mais em função do Santo Antônio 2 do que do próprio Santo Antônio 1, essa alteração. E a questão da zona de conservação do Vale do Rio Jundiaí, nós estamos passando por um uso misto, que eu acho também que se nós limitarmos a Lei Complementar 358, nós vamos restringir e não vamos ampliar a construção e aumentar a densidade nessas duas regiões. Então, o que eu tenho que falar é isso. Sei que é importante a regularização. Quanto tempo esses moradores estão aguardando? Compraram terras para aumentar a largura de ruas, tiveram problemas de mais de ano, dona Cleide sabe disso, um pedido nosso lá junto ao Walter Costa, para tirar os postes, ficou no meio da rua, somente agora recente é que foi feito isso, e está chegando o dia da regularização. Nós somos favoráveis, acredito eu que a bancada do PT, como outros vereadores, desde que nós permanecemos com a Lei Complementar 358 na questão da regularização desses dois loteamentos e não fazer a mudança pontual como está sendo proposta. Vereador, veja, eu até admito a razão. Nós não iríamos aprovar esses dois loteamentos fora da Lei 358. Só que nós temos um dispositivo que é da densidade demográfica. Eu gostaria que depois o Márcio desse uma explicada, porque realmente, para aprovar pela 358, agora vamos abrir o jogo como está, hoje, eles vão precisar adquirir o que eles passam da nossa densidade, que a Lei 358 manda marcar, eles têm que comprar nos lotes que estão de 250 metros, que se passassem 10 lotes no loteamento, eles precisam comprar 2.000 metros quadrados cada lote. Então, 20.000 metros seria o que eles precisariam adquirir. É aí que o bicho pega. Por cima. Gostaria de deixar... Por favor, engenheiro Silvio Dresa. Eu gostaria só de dar em função da fala do Castro, quer dizer, novamente, sem querer prejudicar esses moradores,
Mas acho que a gente precisa pensar, pelo menos o CONDEMA, na defesa do meio ambiente ou na população num geral. A 358 foi feita uma regra discutida com toda a sociedade para que se permitisse a regularização de um parcelamento do solo irregular até aquela época. Então, evidente que, para que você tenha, que os moradores dali tenham o ganho de conseguir que aquele lote seja efetivamente regularizado, ele tem que ter uma contrapartida. Se, nesse caso, essa contrapartida é mediante a aquisição de área externa para atender o quesito da densidade, pelo fato de eles estarem inseridos numa região onde existem atributos naturais a serem preservados, eu entendo, então, que perde até a função essa justificativa, que eu não encontro nexo na questão da preservação. Vereador Toca, contemplado. Vereadora Marlena Negro. Eu vi que o autor de um dos projetos chegou agora. Eu gostaria, antes de me manifestar, ouvir o Marcelo Gastaldo, que também observei que não tem instrução nenhuma o projeto, a não ser o pedido inicial. Não contém, diferentemente do de sua autoria, presidente, que existe uma preocupação de ouvir alguns segmentos, né? Então, eu gostaria de ouvir o vereador Marcelo Gastaldo antes de me manifestar. Bom dia, senhor presidente. Até queria justificar minha ausência, que eu estava até aguardando alguns elementos chegar para mim. E o objetivo, né, até vamos colocar, fazendo uma retrospectiva do que é essa questão dessa mudança. Quando houve, né, no ano passado, a nossa audiência, no sentido de mudança, foi colocado a intenção de fazer essa mudança, que o projeto hoje de lei complementar 823, da minha autoria, tem como objeto, que é a questão do Santo Antônio 1 e 2. Tivemos várias reuniões, inclusive com o secretário de Assuntos Fundiários, no sentido de tentar viabilizar e concretizar a regularização lá do empreendimento. Muito me assusta, né, quando se coloca até em jornal, até fazer uma forma de um desabafo, como se nós estivéssemos procurando algum interesse próprio ou de algum empreendedor de grande porte na cidade. Os nossos empreendedores, senhor presidente, acho que estão aqui na plateia, que são pessoas que adquiriram lotes e hoje querem resolver os seus problemas. Então, quando se coloca na imprensa esse tipo de insinuação, eu gostaria, inclusive, que se fosse retratado. A questão, inclusive, ela foi tratada, quando ela foi, naquele momento, eu queria colocar como emenda, que eram 2 projetos, inclusive estava o planejamento, vejo o Sinésio aqui, que naquele momento foi favorável, inclusive, a esse projeto. 2 de minha autoria, 2 emendas. Uma, que foi a questão dos EIs, que foi lá aquele empreendimento lá da Vila Rui Barbosa, que foi agora aprovado, inclusive encaminhado pelo Executivo. E o outro era esse que nós estamos em pauta hoje, na questão dessa audiência, que foi apresentado até em forma de um acordo. Nós não colocamos essa emenda, porque pediram para que se fosse colocado ele como projeto de lei complementar. O outro hoje já está encaminhado, inclusive já em fase de regularização. E quando se fala que não foi encaminhado a nenhum dos órgãos, aqui na própria consultoria jurídica da Casa, ele coloca, sim, que sejam encaminhados nos itens 1 e 2, 2, 3 e 4, todos os órgãos que são de competência para fazer essa análise. Se ele não está acompanhado nos autos, porque ainda não chegou nesses órgãos, mas ele foi encaminhado, inclusive, assinado dia 2 de outubro de 2007, inclusive antes mesmo da aprovação do plano diretor, não, essa de regularização agora. Então, esse processo ele é anterior à própria regularização da 838, não é isso? 832? 358. E aquela de regularização agora também, que são das moradias das 832. Então, dessas várias reuniões que nós tivemos lá, foi até a questão
da própria densidade, no qual o Castro comentou. E uma das minhas preocupações, inclusive na reunião com eles, foi justamente a questão ambiental, se existia alguma coisa, se era a questão de uma área de manancial, né? E se encontrávamos justificativa para fazer essa mudança, até porque do outro lado da rua já consta uma área de R2, que é o Morada das Vinhas. Então, até tecnicamente em relação à proximidade de áreas já existentes nesse setor, e outra, que aquele setor é um setor de crescimento, é um vetor de crescimento. Nós temos do outro lado 368 moradias, inclusive com lotes até menores, que está sendo construída pela CDHU através do apoio da FUMAS. Então, é um vetor de crescimento, e o principal é a questão de regularizar uma situação que precisamos fazer. Lógico que nós sabemos que vários loteamentos irregulares, por situações indevidas, não serão possíveis de aprovação. Mas no caso desse, do Santo Antônio 1 e 2, eu vejo que tecnicamente a gente poderia estar solucionando, e principalmente com essa mudança. Gostaria de ainda deixar a palavra franqueada aos senhores vereadores, como diz o nosso regimento interno, com a palavra a vereadora Marilena Negro. É uma pena que o vereador Marcelo Gastaldo tenha chegado não em tempo de ouvir as considerações que o Carlão fez, que o próprio Comissão do Plano Diretor e o Silvio tenham feito, porque nos deixa uma preocupação. Primeiro, porque o PT, a bancada do PT, não participou de acordo nenhum com o Executivo no sentido de mandar projeto de lei. Para mim é novidade os vereadores estarem propondo alterações no plano. Senhor presidente, eu sei que nem cabe uma questão de ordem. É que o vereador colocou que foi feito um acordo para não apresentar emenda. Não foi feito acordo aqui no plenário, eu não me lembro de acordo. Deve ter sido algum acordo particular do vereador com o Executivo. Se esse projeto nasce dentro do Executivo, porque essa é uma demanda antiga, o próprio Castro afirmou que é uma demanda antiga do Santo Antônio, é uma demanda que foi expressa aqui na audiência pública, na tentativa de tentar resolver a questão do Tulipas, mas nós esperávamos que viesse alguma coisa do Executivo, porque ela já vem instruída, é nesse sentido. Ela já vem sem equívoco, ela vem com as manifestações dos órgãos afetos, a gente acredita que tenha sido feito oitivas, audiências públicas com a população, e chega aqui dirimidas as questões, né, para a gente ter mais tranquilidade. Então, do jeito que está, realmente nos preocupa o fato de transformar, não é aquela área, alguém criou como conservação, foi identificada com uma justificativa. Eu quero saber, não o que tem em cima, eu quero saber o que tem embaixo, do lado, o que dá esse caráter. Então, nós temos que olhar para a questão da população, que deve ter sido intencionalmente, quem loteou aquilo lá, foi muito mal intencionado, e a consequência está aqui hoje, nas mãos da Câmara Municipal, para resolver o futuro dessa comunidade. Futuro das pessoas, pela regularização, nós somos todos a favor da regularização do que tem hoje. Agora, ampliar, tornar porque do Morada das Vinhas é próximo, e é R2, e transformar uma área restrita ali que ficou, que sobrou ali, porque está próxima, para mim não é justificativa. A justificativa é como solucionar esse impasse sem crescimento, sem tornar excessivamente com outros setores, comércio e todos os outros impactos possíveis de um bairro, que é o que vai acontecer. Então, para mim, não está claro. A vinda do Castro aqui, simplesmente sinalizando que concorda, isso ele faz em todos os loteamentos regulares, inclusive onde eu tenho também uma chácara que está comprando área verde, que está lá tentando se regularizar, porque quando compramos era a parte ideal, então nós não somos ilegais, somos irregulares. Então, eu acho que temos que buscar saídas, junto com a Câmara Municipal, mas também não podemos ficar refém da manifestação. Nesse ano, me preocupa muito as coisas nesse ano no atropelo. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de abrir isso, que fosse como emenda, mas era a oportunidade de ter sido discutida.
Eu defenderia que fosse como emenda, porque ali a gente estava no bojo da discussão, se o CONDEMA não foi ouvido, a gente ia procurar ouvir, parava o processo e ouvia o conjunto. Porque, para mim, qualquer alteração setorial, ela tem que ser programada, ela tem que ser periódica e não pontual. Então, eu defendo aqui o que o Carlão colocou, a preocupação com a densidade demográfica, não apenas com a densidade demográfica, mas todo o conjunto de coisas que vem a partir com o aumento da moradia. E eu não entro no aspecto da especulação imobiliária, que foi aventada na imprensa, porque realmente eu não tinha nem elementos para opinar, porque o projeto está vazio, só tem a intenção do vereador. Quero só fazer uma correção, até mesmo para que não paire dúvidas das pessoas que estão aqui nos assistindo. Esse processo não iniciou no ano eleitoral. Esse processo iniciou no dia 26 de outubro de 2007. As discussões com os órgãos competentes para fazer a análise também se iniciou em 2007. Eu tenho aqui na instrução do projeto, depois eu vou fazer questão que Vossa Excelência tome conhecimento, todos os ofícios encaminhados. Ao senhor Eduardo Santos Palhares, no dia 29 de outubro de 2007, ao senhor Ari Fosse, no dia 29 de outubro, ao senhor Silvio Eduardo Dreza, no dia 29 de outubro, a doutora a arquiteta Beatriz Diorge, também no dia 29 de outubro. Todas as informações foram prestadas pelos órgãos competentes e nós estamos agora fazendo a audiência pública, ou seja, nós estamos no encaminhamento final dessa discussão que se iniciou há 6 meses atrás. Por isso não fica a consideração que nós estamos fazendo um projeto, como eu ouvi em entrevistas de rádio essa semana, de caráter populista, de caráter absolutamente a agradar os eleitores que aguardam uma manifestação. E isso não é verdade. A gente precisa ser transparente e verdadeiro com a sociedade, não só no discurso, mas na prática também. O projeto está aqui. O projeto está instruído. O projeto Marcelo Gastaldo, ele ainda se não recebeu as informações que deveria ter recebido, não está apto para ser votado, ele está apto para ser discutido. Esse é o momento da discussão. As pessoas aguardam uma manifestação. E não adianta o Poder Legislativo se esconder das suas atribuições, das suas responsabilidades e deixar para que o Executivo tome de total responsabilidade a execução, Desculpe, ou até mesmo vereador. a modificação. Não vamos tornar a audiência pública uma audiência a constranger as pessoas que estão situadas numa área irregular e a Câmara Municipal com a acusação de que não foi oportunamente dada a oportunidade para a discussão. Isso não é verdadeiro. Com licença, eu só gostaria uma consideração. de deixar claro, deixar registrado aqui o meu estranhamento de que isso, tendo sido apontado aqui, por ocasião da aprovação do PLC, não tenha tido eco dentro da administração. Então, nós não participamos de nenhuma discussão de plenária que seria esse ou aquele vereador apresentar projeto de lei, porque, na oportunidade, as emendas não foram aprovadas, não foram apresentadas sequer. Não aprovadas, foram apresentadas. Então, o meu estranhamento é no sentido de não ter partido da administração, porque tinha aqui o Executivo, estava aqui o Sinésio Scarabello, que olhou a área determinada, não do Santo Antônio, mas do projeto de Vossa Excelência, mas não teve manifestação. Então, me desculpe. Então, seja no ano passado, ou seja nesse, eu acho que deveria ter partido do Executivo nesse sentido, porque foi apontado aqui na audiência pública e nós sentimos isso. Senão o vereador Carlão, na época, se manifestou, poderia ter sido ele o autor, mas nós esperávamos que viesse, de fato, a manifestação do Executivo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tico, logo após o vereador... Só gostaria de saber se é de competência do vereador apresentar também, presidente, porque me parece que é de competência só do Executivo apresentar. Não, então, essa competência é concorrente. Concorrente? É concorrente. A competência de apresentação de qualquer tipo de alteração do plano diretor, ela é concorrente, não é privativa nem de um poder nem de outro. Que dá a impressão que só o Executivo pode apresentar esse tipo de emenda, né? Ou de projeto. Então, a gente fica aqui, parece que tem que inventar uma nova lei para que só o Executivo possa apresentar esse tipo de projeto, de emenda ou de situação. Agora, quero parabenizar o vereador Marcelo e Vossa Excelência também pela coragem de colocar, de tentar resolver a situação de pessoas que estão em situações irregulares, né? Agora, cabe a essa casa, assim, dar essa resposta. Agora, não vamos jogar para o campo político. Se for jogar para o campo político, nós também sabemos jogar, né? Então, vamos tentar resolver uma situação que é grave em nossa cidade e temos mais loteamentos. O Água Doce é também exemplo disso. São várias situações que estão irregulares. Então, vamos tentar colocar situações aqui, que nem foi dito,
que não é momento, é ano político. Quando foi feita a mudança no plano diretor o ano passado também, o PT também, a bancada do PT foi contra também. Naquele momento, não era momento para eles também. Agora não é momento, então não vai ser momento em momento nenhum vai ser momento para discutir essas questões. Então, senhor presidente, eu acho que é de matéria, sim, do vereador colocar esse tipo de questão e levar a público e votar e dar uma resposta à população que espera, né? Então, senhor presidente, só queria saber. Então é uma matéria concorrente, nós podemos colocar, né, presidente? Sem problema nenhum. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Júlio havia pedido anteriormente, logo após o vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, muito da minha questão de ordem já foi respondida, eu já tinha certeza dessa resposta, que a iniciativa é concorrente. E eu acho que qualquer um dos 16 vereadores aqui tem o direito, sentindo a necessidade, de apresentar um projeto de mudança do plano diretor. E ao contrário daqueles que defendem que as mudanças só devem ocorrer quando você faz a revisão do plano diretor, eu acho que é muito melhor quando você faz uma discussão pontual, trazendo a sociedade, trazendo os conselhos, trazendo a associação de engenheiros que escreve uma carta para todos nós aqui, né? Que eu não vou ler o teor, trazendo a sociedade para discutir essa mudança, se ela é boa ou não, porque não é porque você colocou um projeto nessa casa, não é porque o vereador Julião apresentou um projeto, que esse projeto será aprovado, que essa mudança irá acontecer. Veja o exemplo do que o próprio Condema acaba de dizer para nós aqui, que ao receber um papel, foram contras. Ao receberem as argumentações do que era realmente a intenção e o que vai acontecer, passam a dar um parecer favorável. Eu acho que se a gente não fizer essa discussão madura, e é muito melhor você fazer uma discussão pontual, onde você consegue visualizar, do que quando você tem a cidade como um todo, e aí você às vezes não tem conhecimento técnico de muitas emendas, às vezes, que são votadas, e você faz isso, às vezes, de uma maneira sem estar preparado. E nessa casa, nós já vivenciamos isso, até com o que o Castro falou, que nós fizemos a correção da região do Caxambu, com o apoio dos órgãos técnicos, porque nós havíamos cometido aqui uma injustiça. Então, acho que é muito melhor quando a gente tem a possibilidade da discussão pontual. E se vamos aprovar ou não, vai de cada um de nós estar convencido de que isso é bom, não só para alguns moradores, mas é bom para a cidade como um todo. Se isso trouxer benefícios para a comunidade jundiaense, nós, enquanto um poder estabelecido, independente, com poder de decisão, temos que fazer, senhor presidente. Agora, se formos começar aqui com acusações, com leviandades, de dizer de acordos, eu acho que o vereador Carlos Kubitsa tem pleno conhecimento e capacidade e contatos na cidade para apresentar algum tipo de projeto nesse sentido que irá beneficiar a cidade. A vereadora Marilena Negro também, inclusive da área dela, se precisasse fazer uma apresentação. O vereador Zé Dias, o vereador Caxan, a vereadora Ana Tonelli, o vereador Tico, todos os vereadores que não estão presentes, inclusive o vereador Julião. Provocaria essa discussão. Só fazer uma correção, vereador, porque o projeto da vereadora Marilena, que interessava a regularização de sua área, foi aprovado no plano diretor passado. Perfeito. Agora, não vejo como uma coisa que não deva ser colocada à discussão pontual. Tem que ser sim. Porque nós movimentamos todos os nossos órgãos. Está aqui o Condema, que participa junto conosco, está aqui as secretarias,
de planejamento e meio ambiente, de regularização fundiária. Está aqui a sociedade. Espero que a Associação dos Engenheiros tenha o seu representante, para que a gente possa ouvi-los também. Senão fica só uma carta fria aqui, fica difícil da gente poder ouvir realmente qual é o pensamento dessa associação que representa uma classe muito digna dentro do trabalho jundiaense. Então, senhor presidente, acho que nós temos que parar com essa questão de não pode, tem que ser só no PLC, que vai mudar todo o plano diretor, porque aí, sabe, perde um pouco da função nossa aqui no Legislativo também. Obrigado, Questão vereador de Julião. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero deixar claro que a bancada do Partido dos Trabalhadores não é contra o vereador apresentar projetos dessa natureza. O que eu deixei claro, e talvez o vereador Tico não estava presente quando eu falei, é que eu concordo com o Condema na questão de que nós poderíamos estar usando a Lei Complementar 358. O Cássio depois disse que o problema todo de não usar ela é porque a cada lote eles teriam que ter 2.000 metros de área institucional, área verde e tudo mais. Então, a dificuldade está sendo aí. Então, ele deixou bem claro isso. Eu quero dizer que o próprio Estatuto das Cidades, ele nos oferta a questão de a cada 5 anos nós fazermos revisão no plano diretor. Essa questão pontual do Santo Antônio e do Santa Maria, do Santo Antônio 1 e 2 e do Santa Maria, que veio agora à tona através dos 2 vereadores, nós entendimos, e até porque eu teria todos os motivos para eu dar entrada nesse projeto, porque eu já estou trabalhando no Santo Antônio há um bom tempo, e os moradores aqui sabem disso. Eu acreditava que a própria prefeitura, em função de não ter colocado naquela mudança do plano diretor essas 2 áreas, iria enviar para nós o projeto. E sempre conversando com os moradores, falou assim, está próximo de regularizar. A prefeitura, o Cássio fazendo um excelente trabalho lá, a gente sabe tudo que ele orienta cada interessado na regularização, toda a documentação, acompanha, inclusive vai em reuniões, foi com a gente lá no cartório, junto com o Flávio Bressan, para tentar resolver administrativamente, ainda não conseguimos, porque está tendo uns embrólios aí, mas enfim, a gente sabe do empenho dele. Então nós acreditávamos que esses loteamentos, lá atrás mesmo, esse aí do Ismael, do Santa Maria, nós apontávamos, depois da aprovação, por que não entrou essa área, sendo que na audiência pública anterior, os moradores do Santa Maria já estavam aí, do Santo Antônio estavam aí. Então, nós estranhamos isso. Então, nós não somos contra os 2 vereadores apresentar pontualmente os 2 projetos. Questão de ordem. É nessa questão que eu faço uma defesa do meu partido e outra. Não fomos contra a aprovação do plano diretor, porque votamos favorável à mudança. Então, está equivocado o novo vereador de ter colocado essa questão de que nós éramos contra a mudança. O próprio Estatuto da Cidade diz que a cada 5 anos tem que ser revisto e nós respeitamos isso. Só antes de conceder a questão de ordem a Vossa Excelência, vereador Chico, para que nós não venhamos a polemizar mais, mais, quero polemizar me parece que com o discurso do vereador Carlão Kubitsa estamos todos contentes, porque ele disse que é absolutamente favorável a isso que está sendo proposto. Me parece que o questionamento é da autoria. Me parece que o vício que se aponta é de autoria, não é de mérito. Eu não estou dizendo da autoria. Eu acreditava que a prefeitura lá atrás, após a aprovação do plano diretor, já enviasse uma mensagem modificativa, alguma coisa, incluindo esses 2 loteamentos. É isso que eu quero dizer. E da maneira como está sendo colocado hoje, aumentando a licitação, eu fiz uma conta aqui, de 16 habitantes por hectare para 240, são 15 vezes que nós estamos aumentando a possibilidade de ocupação dessas áreas. Então, é nesse sentido que eu concordo com o Condema de que nós devíamos exigir e manter a LC, a Lei Complementar 358. Como o Cássio já deixou claro que o problema é de ordem até financeira, deixou explícito isso, que a cada lote você tem que comprar 2.000 metros de área institucional. Então, aí o problema passa a ser social e não técnico. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico, já havia pedido, logo após o vereador... Não, eu ia falar justamente isso, presidente. Estou contente com a fala do vereador Carlão, né? E dizer que talvez o vereador Marcelo foi mais rápido do que a prefeitura, né? Então apresentou primeiro, e agora a gente conta com o apoio, então, da bancada do PT, realmente, né? Vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que o que o vereador Carlos Kubitsa coloca é verdadeiro. Só com uma falha. Não é porque a cada 5 anos, por lei,
do Estatuto da Cidade nós temos a possibilidade, ou a revisão do plano diretor, que dentro desses 5 anos não se possa fazer nenhuma alteração. Não é isso que regra. A regra diz que o vereador tem o poder da iniciativa. E a cada 5 anos você faz uma revisão completa do plano diretor. Agora, senão faz uma revisão, espera-se 5 anos, a cidade muda o interesse, você começa a ter alguma outra situação, você não pode fazer, não é verdade. Não é isso que está escrito ali. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Bem, eu quero muito acreditar que nós estamos ofertando condições de igualdade à população que está inserta em loteamentos irregulares. Porque eu não vejo como saída cada impossibilidade de cumprir a lei, de nós nos manifestarmos aqui e fazermos a troca. Eu dei exemplo meu particular, mas eu tenho certeza que outros espaços estão se organizando através de associação, estão resolvendo a compra das suas áreas verdes e negociando isso com a prefeitura, e a prefeitura tem sido aberta a esse tipo de... Está tendo paciência, está dando prazo, está esperando para aquisição de áreas, e não é pouco. As pessoas estão tendo que se organizar porque se instalaram em locais de manancial, em locais inapropriados. Então, para mim, eu acho que é um remédio com um custo um pouco alto para a questão do meio ambiente. Eu acho que é um remédio que a gente está dando agora, está ofertando agora, por impossibilidade, talvez, da secretaria encontrar outras saídas. E eu gostaria muito que o Cássio falasse como que isso está sendo resolvido em outros setores irregulares, porque eu não vejo essa movimentação. E existem muitos em áreas de conservação. Vereador Julião. Não, eu acho que esse ponto que foi levantado pelo Silvio Dresa, né, a vereadora Marilena, o vereador Carlão, acho que o próprio Castro, com a explanação dele, eu acho que tem que ser um ponto que tem que ser discutido. E tem que ser feito um levantamento nessas áreas que nós estamos discutindo, de campo, por técnicos, ver o que é possível, e você faz até uma adaptação no sentido dessa modificação. Não fazemos uma modificação nua e crua, talvez, mas se vê o que é possível fazer. Porque, senão, realmente, acho que alguns pontos que estão levantados têm que ser discutidos. E, mais uma vez, acho que nós não podemos nunca deixar de olhar a sociedade como um todo, a cidade como um todo. Mas não podemos deixar de fazer uma discussão também pontual. Se isso vai trazer benefício mais do que malefício, ótimo. Se vai trazer mais malefícios do que benefícios, a Câmara está aqui para não aprovar. Acho que em suma, presidente, se é bom, é bom. Se não é, deixa para lá. Muito obrigado, vereador Julião. Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, só estava ouvindo atentamente os vereadores, até para a gente ver qual que é o encaminhamento de cada um nesse sentido. Eu acho que nem me estranho, né? Não estranho mais quando vem algumas palavras até insinuantes em relação a alguma ação. Isso me entristece muito e isso já vem vindo de algum tempo já, né? Quando eu falei de acordo aqui, parece que é algo que todo mundo está escondendo alguma coisa. Não foi nada disso, os chineses até balançando com a cabeça. Eles sabem muito bem quando a gente fala o acordo, é talvez uma conversa. Inclusive o próprio Carlão estava presente. Quando eu falei que estaria apresentando, ele falou, você vai apresentar, não vai? Eu falei, Carlão, nós estamos até aguardando, e é de consciência, sim, do PT, o que nós conversamos aquele dia. Quando se fala acordo, parece que é aquela coisa que depois nós damos um jeitinho. Não foi nada disso que foi tratado. Então, a maneira que se coloca as coisas acaba desvirtuando o que a gente está tentando fazer. Então, isso que me chateia muito. Eu fiquei feliz com as palavras tanto do Tico, Julião, no sentido de tentar esclarecer o que nós estamos tentando. Lógico, temos tempo em tempo a mudança, tanto é que a própria justificativa foi justamente essa, que em discussão da mudança do plano diretor está aqui na minha justificativa. A presente iniciativa, ora proposta, é resultante de debate e solicitação feitas em audiência pública realizada para a oitiva da população em geral e das pessoas
especializadas e preocupadas com a ordenação e o zonamento urbano, com o debate da proposta de alteração da Lei Complementar 416 de 2004. Então, foi em função daquele debate que surgiu. Lógico que nós sabemos que temos outros loteamentos irregulares, e nós precisamos fazer uma ação no sentido, que eu falei, alguns terão a possibilidade de ser regularizados, outros não, porque como foi falado, invasão de área de manancial, eu acho que nós temos que ter essas preocupações, sim, por isso que nós estamos trazendo isso para discutir. Agora, eu até comentei na época, falei, se vier do Executivo, nós aguardamos a solução. Se não vier, eu vou apresentar. Foi isso que eu disse, inclusive, para o vereador Carlão. Não veio, eu não tive alternativa a não ser apresentar. E ninguém, muito pelo contrário, está buscando que todos os órgãos se manifestem. Como o Carlão falou, vamos fazer uma visita in loco, qual que é o impacto que isso está gerando, qual que é a solução que nós temos. É isso que nós trazemos a público, é justamente essa, a preocupação de resolver um problema. Hoje é pontual para o Santo Antônio 1 e 2, e mais o do como que é o outro jardim? Santa Maria, que está aí. Hoje é esse. Amanhã teremos outros. Temos, sim, vários loteamentos, mas nós sabemos que alguns deles não terão solução. Não é isso? Não terão solução. Mesmo fazendo um projeto para atender, do modo geral, os loteamentos, muitos ficarão de fora, justamente pela questão ambiental, que tem que ser preservada, sim. O que nós estamos propondo aqui foi justamente isso, no sentido de debater e mostrar. E aquele setor, principalmente do 1 e 2, é um vetor, não é porque está do lado do Morada das Vinhas, que vai beneficiar lá 50 famílias, não é isso. É um setor de crescimento, que eu tenho certeza que não agora, numa mudança de plano, mas futuramente haverá, porque não tem, a cidade cresce para a região norte, ou para o lado do Medeiros. Isso é fato. Só que nós temos que ter muito cuidado no sentido de mudança. Isso nós temos que ter, sim. Por isso que nós não estamos simplesmente, como era no passado, apresentar uma lei e aprovar, porque até isso o plenário é soberano. Pode vir pareceres contrários aqui e o plenário votar contra. Então nós podemos até na nossa maneira de votação, mas não é isso que nós queremos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós estamos debatendo e querendo um apoio para que as pessoas entendam que o que nós estamos propondo não é nada contra o que tem a lei vigente, muito pelo contrário, é resolver um problema e esperamos que nós resolvemos também os outros casos que precisamos. Tem muita situação de loteamento irregular, todos os vereadores aqui, até acho que por força de profissão, como engenheiro, como vereador Carlão, às vezes nós somos procurados até mais nesse sentido. Mas qual que é a nossa orientação? Primeiro, se forma uma associação que lá existe, traz um corpo técnico que vai ajudar, auxiliar. E depois, quando chega alguns embates como esse, vamos tentar resolver. E é isso que nós estamos tentando. Ninguém está trazendo, como foi dito, questão de ano político. A questão está sendo debatida agora em função de uma demora que aconteceu. Mas isso, há quanto tempo eles estão morando lá, aguardando essa solução? Então, tudo que se faz esse ano é questão de ano político. Algumas ações, sim, inclusive de palavras. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Mas essa ação em particular não tem nada, muito pelo contrário. Eu até gostaria de nem ter apresentado esse projeto, mas não teve como, porque foi, sim, um compromisso, inclusive, de visitas que foram feitas lá, de estar tentando solucionar esses problemas. E eu acho que nós temos que encaminhar. O Cássio está fazendo um excelente trabalho lá. E o mais do que isso, nós tentarmos resolver dessa forma, é ter, sim, uma fiscalização no sentido de não deixar mais que aconteça esses loteamentos. Inclusive, agora o próprio Ministério aí barra, e eu acho que tem que ser dessa forma, em relação a se levar água, energia, esgoto, e tem que se fazer uma ação dessa forma, porque senão nós perdemos o controle. Porque não é isso que incentiva as irregularidades, é a falta de fiscalização. Essa sim que incentiva. Então, nós aqui, é o que eu disse, nós temos a prerrogativa até mesmo de contrapor
um laudo contrário, que eu acho que não é o que nós queremos. Nós temos o plenário é soberano, mas não é isso que nós estamos propondo, muito pelo contrário. Queremos que venha de uma forma, uma discussão de solução para uma situação instalada. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Só vou pedir licença, Castro, eu vou pedir para o Tico que assuma aqui a presidência, ele que é o vice-presidente da Câmara, eu já havia agendado um compromisso. Quero deixar claro a absolutamente todos que, pelo menos no projeto de lei complementar 826, de minha autoria, que reclassifica a área situada no Jardim das Tulipas, assim como também a área no bairro do Engordadouro, será defendida por este vereador. Defenderei, sim, o direito das pessoas terem oportunidade naquilo que já está instalado, naquilo que já está edificado, naquilo que já está parcelado, naquilo que já está construído, de verem a sua situação sendo resolvida. Levarei, até mesmo porque o projeto está absolutamente instruído, para a votação, e aguardo muito que as justificativas e até mesmo o debate melhore no seu nível, porque me parece que a discussão tem sido feita de pessoas e não de mérito. Isso não com os órgãos que aqui estão, mas especialmente aqui no plenário da Casa pelos vereadores. Muito obrigado aos senhores que vieram. Peço licença e imediatamente passo a presidência ao vereador Tico. Muito bem. Castro. É só para a vereadora, na verdade, veja, nós temos alguns problemas assim talvez de interpretação, alguma coisa. Áreas verdes, os 10% e 5% de áreas públicas, isso é uma lei federal, nós somos obrigados a cumprir. Quando o loteamento não tem no local, ele busca fora e, felizmente, tem tido... quase todos eles estão fazendo. O único problema maior, esses dois loteamentos, eles estão numa divisa bem juntinho. Do lado do Ritone está urbano e o do Santa Maria não, mas do lado, grudado. E o próprio Santo Antônio também. Então, veja, só para ideia assim, no Ritone eles não vão precisar demonstrar a densidade demográfica. E do lado vai precisar. Então, são tratamentos diferentes. A gente queria deixar iguais, só isso. E nós não conseguimos, com o planejamento na época, que fosse incluído. E como tem outras áreas também, é só do Santa Gertrudes, algumas áreas que já estiveram aqui naquela audiência pública, que eles também estão impossibilitados realmente de tentar regularizar. Fora disso, na região, principalmente da bacia do Rio Jundiaí-Mirim, nós temos mais de 100 ações demolitórias, para conhecimento. Por quê? Tem lugares que avançaram no córrego, subiram em cima. Então, nós estamos absolutamente trabalhando de uma forma sensata e querendo o bem sempre da nossa cidade. Obrigado. Vereador, eu gostaria, como o projeto não veio resposta, né, segundo o Marcelo Gastaldo, desde outubro, ele aguarda manifestações dos órgãos, eu acho que seria interessante que viesse uma manifestação formal dos órgãos em relação ao... Nós enviamos a nossa resposta. Dos dois projetos? Não, nós recebemos só de um. É que a outra audiência... nós nem recebemos. Então, é isso que eu estou pedindo, sim, que a audiência pública, uhum. Que o vereador aguarde, né, as manifestações, embora já tenha feito essa audiência pública, acho que a gente se ressente de manifestação expressa. E se houver alteração também em relação ao 826, que faça formalmente, né, que o órgão reveja, porque eu acho que melhor do que simplesmente, não só audiência pública, acho que não esgota, acho que tem que ter, que estão chegando manifestações ainda de outros órgãos. O Dresa. Eu poderia me comprometer ao seguinte, dos fatos novos colocados hoje, a nossa próxima reunião é no dia 14 de maio, não essa quarta-feira, a outra, eu poderia colocar isso na pauta, porque, como vocês sabem, o CONDEMA é um conselho colegiado, quer dizer, o presidente exclusivamente manifesta a postura do conselho, então eu não teria como posicionar formalmente qual que seria a posição do conselho frente a esses fatos novos. Agora, uma coisa que eu gostaria só de deixar bastante esclarecido é o seguinte,
Isso sim já é posição do CONDEMA. O CONDEMA é favorável à regularização dos parcelamentos de solos à luz da 358. Embora eu já poderia adiantar o seguinte, embora não seja a posição do Conselho, mas eu conheço o perfil das pessoas a que eu represento. E quero ter a expectativa, né, de que talvez a manifestação do Conselho ainda seja favorável, que a regularização desses parcelamentos estejam à luz das 358, porque existe uma regra para ser cumprida. O que eu estou entendendo aqui é que, para atender essa questão da compra de área externa, está se buscando essa resetorização para que essa área seja em menor quantidade. Volto a insistir na postura nossa. Essas áreas, possivelmente, elas estão inseridas numa área onde você tem atributos a serem preservados. Então, a compensação para que se regularize um parcelamento do solo naquele local, certamente ela vai ser maior do que em parcelamentos irregulares que estão em outras regiões que não tenham tantos atributos naturais a serem preservados. Só para complementar, que acho que até enriquecer a discussão, eu gostaria só de colocar para os presentes uma questão temporal, né, que a gente não pode esquecer. A 358 ela é de 2002, ou seja, ela foi estudada, pensada, à luz do plano diretor antigo, que é de dezembro de 2004. Então, de uma determinada maneira, já existe algum tipo de incompatibilidade. Tanto a 358 quanto a 416, elas se relacionavam no parcelamento do solo com a Lei Federal 6766, e depois alterada pela outra lei. Não existia o dispositivo estadual e que havia muita dificuldade em se passar no GRAPROAB, que é um órgão estadual. Eu gostaria de lembrar aos presentes, principalmente aos vereadores, que no dia 14 de agosto do ano passado, de 2007, foi editado o decreto 52.052, de autoria do Executivo Estadual, que dá premissas da regularização dos parcelamentos do solo irregulares. E me parece que agora existe um descompasso, então, entre a 358 e a 416, frente a esse novo decreto de dispositivo estadual. Talvez estivesse no momento, suscitado por essas discussões, da gente fazer uma discussão maior e de poder adequar, talvez, uma alteração da 358, ou até mesmo da 416, desse dispositivo frente à luz desse decreto estadual, para que a gente possa tratar isso aí de uma maneira mais adequada. É o que eu teria a acrescentar. A palavra está aberta para os vereadores. Mais alguém? Não temos nenhum inscrito do público presente. O Castro tem alguma consideração final, Castro? Veja, eu acho que a discussão é importante, a democracia é isso, e nós estamos abertos aí. Eu acho que é importante o que o Silvio colocou. Nós temos um decreto estadual. Infelizmente, ainda nós não temos um provimento que está faltando da Procuradoria-Geral do Estado, como que a Prefeitura vai encaminhar isso, ou os moradores, junto aos cartórios. A hora que nós tivermos isso, nós temos certeza que a Prefeitura será, assim, um avanço que a gente vai conseguir na aprovação e encaminhamento junto aos cartórios para a sua efetiva regularização. Nós temos alguns desses loteamentos já aprovados, já matriculados no registro de imóvel, com muita luta pelos moradores, e eu acho que a Secretaria está sempre aberta, nós atendemos a todos lá, e é uma necessidade realmente você tentar regularizar. E dizendo que eu acho que o maior ainda ponto da nossa Secretaria e da administração é evitar novos loteamentos através de uma conscientização e de uma fiscalização muito forte. Muito obrigado, gente. Muito bem, Castro. O Castro vai se retirar, né, Castro? Precisa ter um compromisso também. Então, com a palavra, Beatriz. Então, tem a palavra, Beatriz. Eu queria pedir que numa próxima solicitação de reclassificação de zoneamento, que fosse não só pedido a mudança, mas que também fosse descrito a situação atual do local e
e talvez um convite para visita à área, porque senão fica uma coisa muito sem embasamento para a discussão. O Conselho se reúne, nós não temos assim essa disponibilidade de estar percorrendo, né, os locais e tal, mas seria interessante, em casos assim, que fosse mais aprofundada a descrição, né, das áreas. É isso que eu gostaria de pedir em nome do Conselho do Plano Diretor. Muito bem, arquiteta. Dresa, tem mais alguma consideração? Não, né? Então, esta audiência pública tem como objetivo a discussão do projeto de lei complementar, do nobre lei complementar 826, do nobre vereador Luiz Fernando Machado, que reclassifica de zona de conservação do Vale do Rio Jundiaí, ZC, para zona residencial de uso misto, ZR3, área situada ao Jardim das Tulipas. E o projeto de lei complementar, número 823, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que reclassifica de zona conservação ambiental, ZC, para zona residencial de média densidade, ZR2, área situada no bairro do Engordadouro. E agradecer, então, a presença de todos. Parabéns pela iniciativa, vereador, e ao vereador Luiz Fernando também. O vereador é isso, tem que tentar resolver os problemas que temos em nossa cidade mesmo, vereador. Parabéns pela iniciativa. Agradecer ao vereador Marcelo, vereador Doca, vereador Carlão, vereadora Marilena Negra, vereador Gerson Sartori, vereador Zé Dias, vereadora Ana Tonelli. Não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrado esta audiência pública.